os humanos têm aí uns caminhos para ir. Primeiramente, precisa saber que ele está dentro de uma roda de samsara, na qual os indianos e os egípcios é que transmitiram esse conhecimento, e isso foi negado em outras religiões. Saber é importante. Já dá para entender muita coisa do que acontece na sua própria vida e no mundo, tá? É, então, esta roda de samsara, ela pode, os indianos, muitos entenderam, porque assim, aqui sempre foi um lugar meio complicadinho. Então, existiram vertentes para que o ser humano abandonasse a matéria, se desapegasse totalmente da matéria para sair daqui. E nesse caso, esse sair, alguns devem ter saído mesmo, e alguns yogis mais expressivos, acho que os yogis assim mais comprometidos com a ação social, eu acredito, pelo que eu entendi, porque eles, quando você morre, aí Cristo pergunta se ele não quer ficar aqui para ajudar a evolução da Terra, então fica ajudando através do plano espiritual. Mas a pessoa pode ir embora para qualquer outro lugar. Às vezes pode ser de onde a pessoa veio, na frequência dela. Então, quando se fala de desapego, desapegar de tudo, 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 tudo. Mas assim, você pode viver. Por isso que se diz que quando se opta, também é uma opção, de vir quando você nasce, né? Você vir de uma família muito rica, muito milionária, tem gente que vai ver como benesse, mas o que se diz, e Chico Xavier diz que é uma das missões mais difíceis é para quem nasce rico, porque o egoísmo bate e a pessoa esquece de olhar para os outros. Quando aquele que mais tem, mais doa. Pelo menos é assim nas pessoas espiritualizadas. Às vezes elas não têm nem quase nada e elas se doam muito. Olha a diferença. E acaba ficando com muitos débitos essas pessoas, né? No sentido assim de ficar faltando alguma coisa. A lei da compensação. Se tem muito num lugar é porque está faltando em outro lugar. Se o mundo tem muitos milionários, bilionários, e em outro lugar está faltando, porque nós somos unos, é porque os que têm muito estão deixando de cumprir a sua parte, né? Poderia se fazer muito mais, mas é como se a pessoa não tem esse conhecimento, por que que ela vai ajudar? Às vezes a pessoa fala assim, eu mereço, eu batalhei, eu trabalhei, eu sou melhor, e eu mereço tudo aquilo que eu tenho. Então, a pessoa vive só para si. Por isso, então, que se diz que quando a pessoa tem tudo, nem sempre é o espírito mais evoluído. Às vezes ela vai ter que voltar muitas e muitas vezes e passar por outras situações. Imagine você ter que voltar aqui para viver outra situação oposta, né? E então, por isso que eu falo, assim, não vale a pena. É melhor a gente adquirir a conscientização e fazermos a nossa parte. E também é um momento em que muitos podem já estar cumprindo a sua última encarnação, dependendo muito daquilo que está fazendo, daquilo que pode fazer. Muitos. Agora, tem muita gente que ainda vai querer continuar aqui para ver a evolução da Terra, para ajudar, nem que seja do plano espiritual, não tendo a obrigação. Não é bem uma obrigação. Às vezes, a própria Terra puxa para a gente passar por determinadas situações e porque a gente tem um aprendizado nesse sentido. Por isso que se diz, por isso que eu digo que todo mundo precisa de terapia, porque em fazendo a terapêutica, é possível se libertar mais da roda de samsara a tal ponto de que a gente não precise vir aqui
quitar nada com mais ninguém. A gente pode ser trabalhador da luz aqui, arrumar um tempinho para ser trabalhador da luz aqui e ir lá também. Quem não gosta dos humanos, da forma humana, provavelmente vai ser convidado para ir para outro lugar, deixar se despir dessa forma, esquece o humano, as coisas aqui da Terra, esquece um monte de coisa e vai viver outra situação. Às vezes até é melhor ou não, mas esquece essa coisa de humano, que nós somos uma, né? Todo mundo sabe, aqui é um processo de experiência. E como toda experiência tem, né, suas vantagens, suas não vantagens, consegui eu pessoalmente ver esses dois lados. Gostaria de passar isso para vocês também, em termos terapêuticos, em termos de ajuda, de que maneira cumprir melhor forma possível a sua missão de vida. E, então, se a pessoa tem uma vida, às vezes, muito normal, tudo tá fluindo, tal, não tem problema nenhum aqui e ali, mas a pessoa não ora, ela não consegue enxergar um pouco adiante, porque ela vive num mundo assim muito da mesmice, ou sabe, naquele casulo vida só de família, você não expande, então às vezes a pessoa é convidada ou ela mesma quer voltar para estudar mais, porque quando a gente vai para lá às vezes a gente, que se diz é que a gente vai por frequência. A gente vai para um lugar onde tem pessoas iguais a gente, por frequência. E por isso que você não cresce muito, por isso que não evolui muito, porque fica sempre na mesmice. Nem todo mundo vai para uma escola estudar, continuar estudando, nem todo mundo se interessa. Aliás, aqui, o estudo não é para você galgar conhecimentos mais elevados em prol da sociedade. Nem sempre. E muito na base da escravidão, né? Porque é o sistema atual. Então, é, a gente tem compaixão, porque tem muitas situações de pessoas que não conseguem mudar. Então, e a questão da vida mesmo, dia a dia, que pelo menos que tenha fé, pelo menos ore, tenha um conhecimento uma vez por semana, um conhecimentozinho de pouquinho em pouquinho, um conhecimento aqui, outro acolá, e vai crescendo, se desenvolvendo, e mesmo essas pessoas podem vir a não mais reencarnar, mas depende muito do nível de apego, depende muito de quanto que a pessoa olha para o todo. E apego não é uma coisa ruim, vamos dizer assim. Apego é assim, no sentido de amor. Ah, eu quero continuar, por exemplo, trabalhando nesse setor ou fazendo determinado isso por amor. Que bom. E às vezes nem sempre ir muito longe, às vezes a pessoa quer trabalhar mais aqui embaixo também. Tudo bem, que bom também, né? E então foram alguns vídeos para a gente tomar consciência em relação aos sofrimentos, em relação a conscientizações, e que a vida não é principalmente depois da aposentadoria, não é um lugar para a gente ficar sem fazer nada. Que isso atrofia a nossa vida, atrofia o cérebro. Há exemplos de pessoas, né, que continuam na ativa mental e continuam a ajudar as pessoas, e nisso sim você vai crescendo como ser humano e, e muitas coisas aconteceram também no planeta Terra, a gente precisa estar atento e estarmos mais preparados também.